Olá, meu irmão e minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você. A palavra de Deus deste dia 5 de julho, 13ª semana do tempo comum, nos apresenta a primeira leitura do profeta Amós. O profeta denuncia a exploração por ricos mercadores contra os mais pobres e os mais simples do povo de Israel. Adulteravam-se as balanças, os pesos e as medidas para se obter lucro em cima dessas pessoas mais simples e humildes. Amós denuncia que essa injustiça não passa despercebida aos olhos de Deus, mas que Deus, que tudo vê, agirá e vai silenciar-se definitivamente, de modo que aqueles que o quiserem buscar não mais poderão ouvir a sua palavra. Deus não compactua, meu irmão e minha irmã, com as injustiças que nós cometemos. Daí porque a nossa vida cristã precisa se traduzir numa contínua busca e prática de justiça. É desafiador no mundo de hoje, porque aqui, ali, lá e acolá, nós vemos atitudes, gestos, até mesmo pequenos, revestidos de injustiça. Quem mais sofre? As pessoas simples, as pessoas mais pobres, as pessoas mais humildes. Olhamos para a desigualdade social, vemos claramente um grande sinal da injustiça. Como pode uns terem tanto e uma boa parte não terem quase nada para sobreviver? Deus não fica indiferente e insensível às injustiças. Deus não tolera a injustiça cometida contra os seus filhos mais simples, humildes, pobres e pequenos. Por isso que não passará despercebido aos olhos de Deus a injustiça que as pessoas cometem umas com as outras. E o profeta quer assim alertar os ricos mercadores de Israel que eles haverão de pagar caro pelas iniquidades e pelas corrupções que os levam a tirar dos mais pobres, simples e pequenos a sua dignidade de filhos de Deus. No Evangelho, nós vemos o relato do chamado de Mateus, Levi, cobrador de impostos. Jesus chama o cobrador de impostos e senta-se à mesa com ele, algo que é abominado pelos fariseus, que se consideravam rigorosos cumpridores da lei mosaica e não aceitam que Jesus se sente à mesa com pessoas consideradas pecadoras públicas, como é o caso dos cobradores de impostos. Mas Jesus deixa claro que o agir de Deus, que não tem limites, tem como alvo, sobretudo, os pecadores, para que se encontrem com seu amor divino, se convertam e encontrem o sentido verdadeiro da vida. Aqueles que se consideram puros, santos, aqueles que se julgam melhores ou superiores porque estão em dia com Deus, muitas vezes não aceitam o agir de Deus e a benevolência de Deus para com aqueles que talvez não estejam totalmente em dia com o Senhor. A nossa vida cristã, meu irmão e minha irmã, não deve se traduzir na busca por estar em dia com Deus. A nossa vida cristã deve buscar reconhecer cotidianamente a nossa pequenez, a nossa finitude diante da grandeza, da soberania e da majestade de Deus. E diante de Deus, que é soberano, majestoso e glorioso, nós reconhecemos a nossa pequenez, as nossas fraquezas, as nossas limitações, os nossos pecados, a nossa condição de pecador, e nos lançamos nas mãos dele confiadamente, depositando nele toda a nossa esperança e segurança, para que ele vá nos moldando, nos lapidando e nos tornando homens e mulheres melhores. Permitamos que o Senhor nos lapide, permitamos que o Senhor nos converta, permitamos que o Senhor molde, trabalhe no nosso coração e molde o nosso coração. E sejamos instrumentos do Senhor para levar para a luz de Jesus, para a graça e a presença de Jesus, tantos irmãos e irmãs que por um motivo ou outro, que não nos compete saber muitas vezes, acabaram se afastando. A salvação que Jesus oferece é para todos. E assim como quem só precisa de médico estando doente, Jesus oferece a sua salvação em primeiro lugar para os pecadores, aqueles que precisam urgentemente se arrependerem dos seus pecados e retornarem para a vida na graça. Sejamos como Mateus, que foi tocado pela experiência do encontro com Jesus, se converteu e tornou-se um brilhante evangelista. E sejamos como Jesus também, canal para que outras pessoas sejam atraídas à presença de Deus e, encontrando-se com o Senhor, reconheçam nele o Salvador e encontrem o verdadeiro sentido da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado.